Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Atendendo ao seu pedido, com certo atraso, né? Já tem um tempo que você pediu. Mas atendendo ao seu pedido, no vídeo de hoje eu resolvi com você a prova de matemática e lógica do concurso que aconteceu em 2015 para o cargo de agente de segurança metroviária de São Paulo. Esse foi um concurso organizado pela Fundação Carlos Chagas. Essa prova tinha 20 questões, então, sem delongas, já senta o joinha aí no vídeo, senta o dedo no joinha, deixa o joinha no vídeo e compartilha esse vídeo nas redes sociais. Se quiser se inscrever aqui no canal também, pode se inscrever, é de graça. Vamos ajudar esse canal a crescer, vamos chegar aos 50 mil inscritos, em breve a gente tá chegando, hein? Bora ver então as 20 questões dessa prova. Vem comigo, essa primeira questão dizia: em um vagão de trem havia homens e mulheres. Depois que 9 mulheres desceram do vagão, o número de homens ficou igual ao de mulheres. Em seguida, 8 homens desceram do vagão e, com isso, o número de mulheres ficou igual ao triplo do número de homens. Sendo assim, é correto afirmar que inicialmente havia no vagão quantos homens e quantas mulheres. É uma questão de sistema. Vamos analisar frase por frase. No trem tinha homens e mulheres. Você sabe quantos homens e quantas mulheres existiam? Não. Então escreve lá, existiam X homens e Y mulheres. Depois que 9 mulheres desceram, o número de homens ficou igual ao de mulheres. Se 9 mulheres desceram, não vão existir mais Y mulheres lá no trem. Vão existir as Y que tinham, menos as 9 que desceram. O problema disse que esse número de mulheres, esse novo número, ficou igual ao número de homens. Escreve isso, então. X homens ficou igual ao novo número de mulheres, Y menos 9. Certinho? Em seguida, 8 homens desceram do vagão. Se 8 homens desceram, a gente não vai ter mais X homens. A gente vai ter X menos os 8 que desceram. Com isso, o número de mulheres ficou igual ao triplo do número de homens. Ou seja, o número de mulheres, qual é o número de mulheres? Y menos 9, ficou igual ao triplo, 3 vezes, o número de homens, ou seja, X menos 8. O 3, o triplo, é do número de homens como um todo, né? 3 vezes X menos 8, por isso que eu coloquei entre parênteses. O 3 tem que multiplicar tanto x quanto menos 8. Se eu tenho duas expressões, a gente monta um sistema. X igual a y menos 9, y menos 9 igual a 3 vezes x menos 8. Coloquei o y menos 9 aqui destacado para você perceber que tinha y menos 9 nas duas expressões. E na primeira, o x é igual a isso tudo aqui. Sendo assim, onde tiver isso tudo, onde tiver y menos 9, você pode substituir por x, porque o x é igual a isso, certinho? Então, onde tiver y menos 9, coloca x. X igual a 3 vezes x menos 8. 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 8 dá menos 24. X que está positivo passa para cá negativo, 3x menos x dá 2x. O menos 24 passa para cá com mais 24. O x vai ser 24 dividido por 2. O 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo. 24 dividido por 2 dá 12. Então, o número de homens, x, é igual a 12. E o número de mulheres? Para calcular o número de mulheres, onde tiver x, coloca 12. Onde tiver x, coloca 12. Vamos fazer aqui em cima? X é igual a y menos 9, ou seja, 12 vai ser igual a y menos 9. Né? Onde tinha x, coloquei 12. Esse menos 9, ao passar para o lado de cá, passa como mais 9. 12 mais 9 dá 21. 21 é o número de mulheres, é igual a y. Então, essa é a resposta da questão. Existiam 21 mulheres no trem, certinho? Dúvida! Se você é fiel a este canal, você já sabe. Em caso de dúvida, não fique com a dúvida, porque uma dúvida de hoje será igual a uma dúvida do futuro. E aí, esse futuro pode ser a sua prova. Não fique com a dúvida, não. Pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder, tentando te ajudar. Fechado? Bora ver a segunda questão? Mentira! A gente não vai ver a segunda questão porque a segunda questão foi anulada, ela não tinha resolução. Então, a gente vai voando ver a terceira questão dessa prova. Uma questão que envolve horas, minutos e segundos, unidades de medida, operações com unidades de medida, né? O registro de segurança de um equipamento deve ser verificado manualmente a cada 8 minutos e 40 segundos. Pedro é um funcionário que assumiu às 15 horas e 30 minutos a tarefa de fazer a verificação desse registro. Sabendo-se que a última vez que o registro foi verificado antes do turno de Pedro aconteceu às 15 horas, 24 minutos e 56 segundos, a primeira verificação que Pedro fará depois das 16 horas
deverá acontecer que horas? Bom, o aparelho é verificado a cada 8 minutos e 40 segundos. A última verificação aconteceu nesse horário. Ele quer saber a próxima verificação depois das 4 horas. Então, primeira coisa, vamos descobrir qual é o intervalo que existe entre 4 horas da tarde e 3 e 24 e 56. Basta subtrair 16 horas menos isso aqui, né? 16 horas menos isso aqui, a gente consegue olhar no relógio e imaginar o relógio e fazer de cabeça. Se você não é essa pessoa, faz a continha. 16 horas é a mesma coisa que 15 horas, 59 minutos e 60 segundos. Ou seja, passei 1 hora emprestado para os minutos, 1 hora tem 60 minutos, coloca 60 aqui. Se eu pegar 1 minuto desses 60, vai virar 59, né? Esse 1 minuto que eu peguei emprestado vai passar para os segundos como 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Agora dá para fazer a subtração. 60 segundos menos 56 segundos dá 4 segundos. 59 minutos menos 24 minutos, 9 menos 4 dá 5. 5 menos 2 dá 3. 15 menos 15 dá 0, ou seja, entre 4 horas, 3 e 24 e 56 existem 35 minutos e 4 segundos. Esse vai ser o tempo mínimo que vai ter que passar para ter a próxima verificação. Só que as verificações são feitas exatamente a cada 8 minutos e 40 segundos. Então, a gente precisa descobrir quantas verificações foram feitas para que o tempo de todas elas seja igual ou maior que 35 minutos e 4 segundos, né? Aí a gente vai por aproximação. Se forem feitas 4 aproximações, 4 vezes 8, 32, pode chegar perto. Se forem feitas 5, serão 5 vezes 8, 40, vai ultrapassar, né? Vamos ver se o 4 chega. 4 vezes 8 minutos e 40 segundos. 4 vezes 8, 32, 4 vezes 40 dá 160 segundos. 160 segundos tem quantos minutos aqui dentro? Divide 160 por 60. 160 dividido por 60 dá 2, sobra 40, ou seja, tem 2 minutos e o resto é 40 segundos. Esses 2 minutos passa para o 32. 32 mais os 2 minutos dá 34. 34 e 40. Quer fazer de outra forma? Separa os 160 em 120 segundos mais 40. 120 mais 40 dá 160. Por que eu separei os 120? Porque 120 é 60 mais 60, é 2 minutos. 2 minutos passa para cá, certinho? 34 minutos, se forem feitas 4 verificações, passarão 34 minutos e 40 segundos. Não chega nos 35:04, ou seja, não chega nas 4 da tarde, que é o que o problema quer. Então, provavelmente não, serão feitas 5 verificações. Vê quanto tempo vai passar se forem feitas 5 verificações. 5 vezes 8 e 40, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 40 dá 200. Dentro de 200 tem quantos minutos? 200 é a mesma coisa que 180 segundos mais 20 segundos. 180 mais 20 não dá 200? Por que eu coloquei 180? Porque 180 segundos é a mesma coisa que 3 minutos. 3 vezes 60 segundos, 3 vezes 6, 18, 180 segundos, né? Então, pega esses 3 minutos, passa aqui para os minutos. 40 minutos mais 3 minutos dá 43 minutos e 20 segundos que sobraram. Se não conseguir fazer assim, faz dividindo por 60. 200 dividido por 60, o resultado vai ser o número de minutos, 3, e o resto vai continuar em segundos, tá bom? Então, depois de 5 verificações, terão passado os 43 minutos e 20 segundos. Sendo assim, a próxima verificação será feita depois desse tempo. A próxima verificação após as 4 horas vai ser feita depois de 43 minutos e 20 segundos. Soma esse tempo à última verificação, né? Para saber que horas que vai dar isso. 15 horas, 24 minutos e 56 segundos, mais 43 minutos e 20 segundos. 6 mais 0 dá 6, 5 mais 2 dá 7, 4 mais 3 dá 7, 2 mais 4 dá 6, 15 mais 0 dá 15. Aqui a gente chega numa hora que não existe no relógio. Você tem que converter parte desses 76 segundos em minutos. Dentro de 76 segundos, a gente tem quantos minutos? Subtrai 60 segundos, né? 76 segundos menos 60 segundos, que é 1 minuto, vai sobrar 16 segundos. Então, vai sobrar aqui no segundo 16 e vou passar 1 minuto para o 67, vai ficar com 68, entendeu? 68 minutos tem mais de 1 hora, né? É 1 hora e 8 minutos, 68 minutos, 60 minutos mais 8 minutos. Subtrai 60, passa 1 hora para cá. 68 menos 60 dá 8, né? Passei 1 hora para cá, onde era 15 ficou 16. Então, a hora final vai ser 16 horas,
8 minutos e 16 segundos. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Questão um pouquinho trabalhosa, né? Envolvia aí o raciocínio e as continhas de soma e subtração envolvendo horas, minutos e segundos. Tem gente, como eu disse, tem bastante facilidade nesse tipo de problema. Tem gente que tem mais dificuldades. Se você tem mais dificuldade, pode me perguntar aqui embaixo a sua dúvida, né? Qual é a sua dúvida que eu vou tentar te ajudar a esclarecer. Combinado? Questão 24. Vamos ver? Em uma caminhada, André está 90 metros à frente de Bruno. Sabes que enquanto André percorre 2 metros na caminhada, Bruno percorre 5 metros. Mantido o ritmo descrito, é correto afirmar que... E as afirmações falam sobre quando um vai alcançar o outro. Bruno percorrerá a distância 40% superior à de André até que consiga alcançá-lo. Bruno não alcançará André. André não será alcançado. Sempre é quando um vai alcançar o outro. Tá bom? Vamos escrever as informações que o problema deu. O André está 90 metros à frente do Bruno. Então, se o Bruno estiver agora na posição 0, o André vai estar na posição 90, concorda? Se o Bruno está na posição 0, o André está na posição 90. Só que o André percorre 2 metros enquanto o Bruno percorre 5 metros. A cada período que o André percorrer 2 metros, o Bruno percorrerá 5 metros. Então, escreve essa informação. O Bruno percorre X períodos de 5 metros, enquanto o André percorre os mesmos X períodos, só que 2 metros. Entende? O que são esses períodos? Quantas vezes ele vai andar 5 metros? Quantas vezes ele vai andar 2 metros? Isso eu chamei de períodos. Você precisa multiplicar esses valores dos metros por um valor X para descobrir a distância total que eles andaram, porque eles não vão andar só uma vez 5 metros, entende? Se ele andar um período, vai ser 1 vezes 5, 1 vezes 2. Se andar 2 períodos, 2 vezes 5, 2 vezes 2, entendeu? Por isso eu coloquei o x aqui. Então, o Bruno vai percorrer 5x, o André vai percorrer 2x no mesmo tempo. Quando que um vai alcançar o outro? Um vai alcançar o outro quando as distâncias, as posições que eles se encontrarem forem iguais. Então, iguala essas posições. O Bruno está na posição 0 e percorre 5x. Então, coloca lá 0 mais 5x. Quando esse valor for igual à distância que o André está, 90, e ele percorre 2x, 90 mais 2x, eles vão se encontrar. Entendeu? Então, eles vão se encontrar quando a posição em que eles estiverem forem iguais. Certinho? 0 mais 5x é igual a 90 mais 2x. Agora é só fazer continha. Esse 2x está positivo, passa para cá negativo. 5x menos 2x é 3x. 3x é igual a 90, x vai ser 90 dividido por 3, o que dá 30. Ou seja, eles vão se encontrar quando eles tiverem percorrido 30 períodos. Qual que vai ser a distância que o Bruno vai percorrer? O Bruno vai percorrer 5 vezes x. 5 vezes 30. 5 vezes 30 dá 150 metros. Então, o Bruno vai percorrer 150 metros até encontrar o André. Então, essa é a resposta da questão. Bruno não alcançará André antes de percorrer 150 metros de caminhada. Só vai alcançar quando percorrer 150 metros de caminhada. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Se não tiver dúvidas, vamos ver a próxima questão. Manda aí! Questão de sólidos geométricos, uma questão bem tranquila, só para ver se você sabia os conceitos de volume de sólidos geométricos. A única caixa d'água de uma casa tem a forma de um cubo de aresta 1,4 metros. A caixa possui paredes de espessura desprezível e está completamente cheia de água. Admitindo-se que o consumo diário de água dessa casa seja de 392 litros e que não haja reposição de água na caixa, sua capacidade será suficiente para atender às necessidades da casa por no máximo quantos dias? Bom, se a gente tem lá a caixa d'água, para a gente saber, né, e tem o consumo por dia, para a gente saber quantos dias a água vai dar, a gente tem que saber quanto de água tem nessa caixa d'água. Ou seja, a gente tem que calcular o volume dessa caixa d'água, o volume desse cubo. Como que a gente calcula o volume do cubo? Basta pegar o valor da aresta e elevar ao cubo. Basta multiplicar 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4. Que é o valor da aresta, né? Fazendo essa multiplicação, você vai chegar em 2,744 metros cúbicos. O problema diz que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros.
Sendo assim, 2,744 metros cúbicos serão iguais a 2.744 litros. Esse é o tanto de água que tem na caixa d'água. E a cada dia eles gastam 392. Para saber quantos dias essa água vai dar, então basta dividir 2.744 por 392. 2.744 dividido por 392 dá 7. 7 vezes 392 dá os próprios 2.744, correto? Então, essa água vai durar 7 dias. Essa é a resposta dessa questão. Tranquilinha, né não? Mesmo assim, se tiver dúvidas, pergunta. Não fica com a dúvida. Fechou? Questão 26. Essa é a questão talvez a mais difícil dessa prova. A questão que a maior parte das pessoas vai ter dúvida. Para resolver essa questão, você precisa conhecer um pouquinho da lógica de problemas que falam sobre verdade e mentira. Tem pouco conteúdo teórico relacionado a isso nos materiais teóricos em geral. Então eu fiz uma busca no YouTube e achei um vídeo de um professor bem legal explicando algumas das regras que você pode aplicar em problemas de verdade e mentira. Então eu vou deixar esse vídeo para você aqui em cima. Pode aparecer. Nesse link você tem uma pequena aula falando só sobre questões de verdade e mentira. Assiste lá e volta aqui para conferir a resolução, tá bom? Essa questão dizia: 3 amigos fazem as seguintes afirmações. O André falou, Beto é mentiroso. O Beto falou, Carlos diz a verdade. E o Carlos falou, André e Beto são mentirosos. Do ponto de vista lógico, o que a gente pode falar? Para resolver essa questão, você tinha que conhecer uma regra desses problemas de verdade e mentira. Tem uma regrinha desses problemas que diz que se uma pessoa A chamar uma pessoa B de mentirosa, se uma pessoa acusar a outra de mentirosa, necessariamente uma dessas duas pessoas vai ser verdadeira e a outra vai ser mentirosa. Necessariamente o caráter dessas pessoas vai ser diferente. Uma vai ser verdadeira e a outra mentirosa. A gente não sabe se vai ser A ou B que vai ser o verdadeiro ou mentiroso, mas necessariamente quando um falar que o outro é mentiroso, um é verdadeiro e o outro é mentiroso. É impossível que a gente tenha os dois verdadeiros ou os dois mentirosos, certinho? Se uma pessoa acusar a outra de mentirosa, é impossível que a gente tenha duas pessoas verdadeiras ou duas pessoas mentirosas entre o acusador e o acusado. Assim, no nosso problema, o André foi esse que acusou o outro de mentiroso. O André falou, Beto é mentiroso. O André acusou o Beto de mentiroso. O que a gente pode concluir nesse caso? A gente pode concluir que necessariamente um dos dois é mentiroso e o outro é verdadeiro, mas a gente não sabe quem é o mentiroso e quem é o verdadeiro. Então, é impossível que os dois sejam mentirosos ou que os dois sejam verdadeiros, certinho? Aí, qual que vai ser a resposta da questão? Vai ser que fala que o Carlos está mentindo. Por quê? O Carlos falou, André e Beto são mentirosos. E é impossível que os dois sejam mentirosos. Um vai ser verdadeiro e o outro mentiroso. Ou um vai ser mentiroso e o outro verdadeiro. Isso aqui nunca vai acontecer. Se isso aqui nunca vai acontecer, o Carlos vai estar mentindo. Por isso, essa é a resposta da questão. A única coisa que a gente pode afirmar é isso, tá bom? Necessariamente, o André e o Beto vão ser diferentes. Quando o Carlos falou que os dois são iguais, que os dois são mentirosos, o Carlos está errado. Então, provavelmente, ele está mentindo. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunte. Esse tipo de questão, relativamente, muita gente tem dúvida no geral, mas tem algumas regrinhas que podem te ajudar. Naquele vídeo que eu deixei para você, você conhece essas regras, tá bom? Bora ver a questão 27. Questão tranquilinha essa. 4 corredores participaram de uma corrida de 100 metros rasos. Sabes que Cláudio chegou imediatamente atrás de Bruno. Então, Cláudio está atrás do Bruno. Daniel está no meio entre o Adriano e o Cláudio. De acordo com essas informações, a classificação final da corrida foi qual? Coloca lá a corrida, o primeiro colocado e o último colocado. O problema falou o quê?
o Cláudio está imediatamente atrás do Bruno. Então, se o Bruno estiver aqui, o Cláudio vai estar imediatamente atrás. E o Daniel? O Daniel está no meio. No meio de quem? Do Adriano e do Cláudio. Se o Cláudio está aqui, o Daniel vai estar aqui e o Adriano vai estar aqui. Ou seja, o Daniel está no meio entre o Cláudio e o Adriano. O Daniel não poderia estar aqui, porque o Bruno chegou imediatamente antes do Cláudio. O Cláudio chegou imediatamente depois do Bruno. Certinho? Descobrimos as posições. O Bruno ficou em primeiro, o Cláudio em segundo, o Daniel em terceiro e o Adriano em quarto. Então, essa é a resposta dessa questão. Questão de atenção, né não? Questão 28. Outra questão bem tranquila, mas se você soubesse os conceitos de setor circular. A partir do centro de uma torta circular, retira-se uma fatia, que é chamada setor circular, como se fosse um pedaço de pizza, né? Que corresponde a 35% do total da torta. A fatia retirada é um setor circular de ângulo central igual a quanto? Existe um conceito que diz que um ângulo central determina um arco entre dois pontos, cuja medida do arco é, por definição, igual à medida do próprio ângulo central, ou seja, a medida do arco é igual à medida do ângulo central. Então, para resolver essa questão, bastava calcular 35% do ângulo que forma o círculo. Qual que é o ângulo que forma o círculo? 360 graus, 35% de 360. 35% é 35 dividido por 100. Isso dá 0,35. O dia se substitui por uma multiplicação. 0,35 vezes 360 dá 126, ou seja, o ângulo central é 126 graus. Está aí a resposta da questão. Fechou? Bora ver a questão 29. Bom, fui a uma livraria comprar X livros, todos de mesmo preço unitário. Se o preço unitário for R$ 12,00, sobrarão R$ 65,00. Se o preço unitário for R$ 15,00, faltarão R$ 13,00 para comprar. Não me sobraria nem faltaria dinheiro para comprar os X livros se o preço unitário fosse igual a quanto? Bom, você vai comprar X livros. Quando você paga R$ 12,00 por livro, sobram R$ 65,00. Então, o quanto de dinheiro você tem? Você tem R$ 12,00 vezes os X livros mais os R$ 65,00. X livros de R$ 12,00 mais 65. Essa é a quantidade de dinheiro que você tem. Essa quantidade de dinheiro é igual à quantidade de dinheiro da outra situação, né? Você tem uma quantidade de dinheiro total. Se você comprar X livros por R$ 15,00, X livros de R$ 15,00, faltam R$ 13,00 para você conseguir comprar. Ou seja, você tem menos R$ 13,00 em relação a esse total aqui de X livros por R$ 15,00. Sendo assim, como a quantidade de dinheiro que você tem é uma só, você pode igualar as duas coisas. X livros de R$ 12,00 mais R$ 65,00 é igual a X livros de R$ 15,00 menos R$ 13,00. Assim você descobre quantos livros podem ser comprados, o valor de X, e depois você consegue descobrir quanto de dinheiro que você tem, tá bom? X vezes 12 dá 12x. 12x mais 65 é igual a x vezes 15. 15x menos 13. Esse 12x está positivo, passa para cá negativo. 15x menos 12x dá 3x. O 13 está negativo, passa para cá positivo. 65 mais 13 dá 78. O x vai ser 78 dividido por 3, o que dá 26. Ele vai comprar 26 livros, né, nessas duas situações aqui. Quanto que ele tem de dinheiro? Pode pegar ou esse aqui, 15x menos 13, ou 12x mais 65 e substituir o x por 26. Peguei o 15x menos 13. 15x menos 13, onde tinha x, coloquei 26, porque o valor de x é 26. 15 vezes 26 menos 13, multiplicação e subtração, faz a multiplicação primeiro. 15 vezes 26 dá 390, 390 menos 13 dá 377. Ele tem 377 reais. Quer comprar 26 livros. Quanto devem custar os livros para que não sobre nem falte dinheiro? Basta você dividir 377, que é o tanto que ele tem, pelo número de livros que ele quer comprar, por 26 livros, né? Então, 26 livros vezes y reais vai dar os 377 reais que ele tem. Então, para descobrir o preço, divide 377 pelos números de livros que ele quer comprar. 377 dividido por 26 dá 14,5, ou seja, R$ 14,50 é o preço que ele pode pagar para não sobrar nem faltar dinheiro. Então, essa é a resposta dessa questão.
Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Esse tipo de problema é bastante comum nos concursos. Então, se tiver dúvida, pergunte. Agora, se estiver entendendo, se tiver entendido, larga o joinha no vídeo e bora se inscrever aqui no canal. Me ajuda a chegar nos 50 mil inscritos. A gente tá chegando, né? Se já passou de 40 mil, a gente já tá chegando nos 50, né não? Bora ver a questão 30. Vamos lá. A área de um retângulo é 144 metros quadrados. Sabe-se que as medidas do comprimento e da largura desse retângulo em metros são números inteiros positivos e que o comprimento é maior do que a largura. O comprimento é maior que a largura. Apenas com os dados fornecidos, o total de possibilidades numéricas diferentes para o comprimento desse retângulo é igual a quanto? Bom, a gente precisa calcular primeiro os divisores de 144 e você vai entender por quê. Como que a gente calcula os divisores de um número? Primeiro passo, fatora este número. Fatora o 144 utilizando números primos. 144 é par, divide por 2. Vai dar 72. 72 por 2, 36. 36 por 2, 18. 18 por 2, 9. 9 não é divisível por 2, divide por 3. 9 por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Fatorou? Coloca o 1 aqui em cima e multiplica cada um dos números aqui que você fatorou por eles mesmos. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Não precisa repetir o 2 vezes 1 porque você já fez lá em cima. Tá bom? Passa para o próximo 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Mudou para o 3. Aí agora tem que começar tudo de novo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 16, 48. Mais um 3. Precisa multiplicar aqui tudo de novo? Não. Começa só dessa linha. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 24, 72. 3 vezes 48, 144. Ou seja, esses são os números que, ao serem multiplicados, podem corresponder ao comprimento e à largura do retângulo. Por exemplo, eu posso ter largura 1, comprimento 144. 1 vezes 144 dá a área de 144. 2 vezes 72 dá a área de 144. Né? 3 vezes 48. 4 vezes 36 e assim por diante. Então, né? Se eu sei que 12 vezes 2 é 144 e eu sei que o comprimento deve ser maior que a largura, o problema disse, o comprimento tem que ser maior que a largura, 12 vai estar no meio aqui. Você tem exatamente 15 divisores, 12 é o divisor que está no meio. Então, para a gente descobrir quantos divisores, quantos comprimentos existem, podem existir, a gente vai contar quantos divisores maiores que 12 existem. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá faltando 1, 7, o 16, tá bom? Entendeu? Você vai, olha só, 1 vai ser a largura, o maior vai ser o comprimento. 1 vezes 144, 2 vezes 72, 3 vezes 48, 4 vezes 36, 6 vezes 24, 8 vezes 18, 9 vezes... Qual que está faltando? 16. Tudo isso, todas essas multiplicações vão dar 144. Então, 7 divisores acima de 12 são a resposta dessa questão. Entendido? Não sei se ficou confuso o raciocínio, mas ao calcular o número de divisores, você consegue descobrir quais as multiplicações são possíveis para chegar no 144, que é a área do retângulo, tá bom? Como o comprimento tem que ser maior que a largura, os menores que 12 serão a largura, os maiores que 12 serão o comprimento. O 12 a gente não conta por quê? Porque o comprimento tem que ser maior que a largura. 12 vezes 12 seria 1 quadrado, tá bom? Questão 31. Outra questão de lógica para você. Para resolver essa questão, você precisa conhecer a tabela verdade. Você conhece a tabela verdade? Conhece os conectivos lógicos? Se você não conhece, dá uma olhada nesse link aqui. Aqui tem um truque para você conseguir gravar a tabela verdade de maneira rápida, de maneira fácil. Acesse esse link aqui
e grava a tabela verdade de uma vez por todas para nunca mais se errar nas provas. Fechou? Agora que você já viu, vamos ver a questão. Considere as afirmações verdadeiras. Então, todas essas afirmações são verdadeiras. Se Lúcia chegar antes de soar o sinal das portas, então ela entra no metrô. Se Lúcia entra no metrô, então ela chega ao trabalho na hora certa. Se Lúcia corre, então ela chega antes de soar o sinal das portas do metrô. Lúcia correu. A partir dessas afirmações é possível concluir corretamente que a gente tem aqui a condicional, se, então, e nas alternativas a gente tem a conjunção e a disjunção. Você sabe a tabela verdade desses conectivos? No se, então, o único caso falso, o único caso em que o resultado é falso é o caso da Vera Fischer, ou seja, quando o se é verdadeiro, o então é falso, o resultado vai dar falso. Todas as outras combinações aqui do se então vão dar resultado verdadeiro, tá bom? Na conjunção, só vai ser verdadeiro quando tiver 2 vezes. E na disjunção, basta ter um verdadeiro para o resultado ser verdadeiro, tá bom? Sabendo isso, a gente consegue resolver a questão. Vamos lá. O problema afirmou que a Lúcia correu e ele disse que essa afirmação é verdadeira. Então, onde tiver Lúcia corre, coloca verdadeiro. Lúcia corre, ela correu, é verdadeiro. Essa afirmação toda tem que chegar no resultado verdadeiro. Para isso aqui ser verdadeiro, eu sei que a primeira parte é verdadeira. A segunda parte, a parte do então, pode ser falsa? Não. Se a segunda parte for falsa, o resultado vai ser Vera Fischer, vai dar falso. Eu preciso que o resultado seja verdadeiro. Então, necessariamente, essa parte do então também tem que ser verdadeira. Ela chega antes de soar o sinal das portas do metrô, é verdadeiro. Procura outra frase procura a outra proposição que tem essa frase. Se Lúcia chegar antes de soar o sinal das portas, isso é verdadeiro. Então, coloca o verdadeiro aqui. Para o resultado ser verdadeiro, se é o se então, ela entra no metrô, que é o que está depois do então, também tem que ser verdadeiro. Então, ela entra no metrô é verdadeiro. Coloca aqui que é verdadeiro. Para o resultado ser verdadeiro, se então, essa segunda parte tem que ser verdadeira. Descobrimos o valor lógico de cada uma das proposições. Agora parte para as alternativas. Letra A. Lúcia entrou no metrô. Lúcia entrou no metrô é verdadeiro ou falso? Lúcia, cadê? Lúcia entra no metrô, verdadeiro. Coloca aqui. E. No E, preciso ter 2 vezes para o resultado ser V. Então, a gente tem que ver se a segunda parte é verdadeira para a resposta ser verdadeira. Não chegou ao trabalho na hora certa. Chega no trabalho na hora certa é verdadeiro. Então, essa aqui é falsa, porque foi que ela não chegou. V com F no E, o resultado é falso. Só vai ser verdadeiro se tiver 2 vezes. Então, essa não é a resposta da questão. A letra B. Lúcia correu, mas não o suficiente ou desistiu de chegar ao trabalho na hora certa? Aqui ele colocou frases que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. A gente só pode fazer afirmações, em lógica, a gente só pode fazer afirmações a partir das proposições que foram dadas. Aqui ele colocou proposições diferentes, então a gente não consegue analisar isso aqui. Fechou? Letra C. Lúcia não entrou no metrô. Não entrou no metrô é falso, porque ela entrou no metrô. Então, se essa aqui é falsa e a gente tem o E, essa resposta com certeza é falsa, porque no E a gente precisa ter 2 vezes para o resultado ser verdadeiro. Lúcia chegou antes de soar o sinal das portas. Verdadeiro. E não entrou no metrô. Ela entrou no metrô, então essa aqui é falsa. V com F no E é falso. Preciso ter 2 vezes para o resultado ser V. Lúcia chegou ao trabalho na hora certa. Chega ao trabalho na hora certa, V. Verdadeiro. Aqui a gente tem o OU. No OU, basta um V para o resultado ser V. A gente já tem um V? Já. Então, não importa que esteja aqui depois, o resultado já é verdadeiro. Então, essa resposta é a única verdadeira, logo, ela é a resposta da questão. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Dá uma olhada lá naquele link que eu deixei para você e pega o macete para decorar a tabela verdade de uma vez por todas. Fechou? Bora ver a questão 32. Questão de proporcionalidade, tranquilo. Um grupo de 90 agentes de segurança será alocado para trabalhar em 5 estações do metrô. A quantidade de agentes precisa ser diretamente proporcional ao número médio de passageiros que circulam diariamente em cada estação. O número médio de passageiros que circulam em cada estação aí ele deu aqui as estações e o número de passageiros e o total. A diferença, ou seja, a subtração entre o número de agentes de segurança que serão alocados na estação
que receber mais agentes e o número de agentes de segurança que serão alocados na estação receber menos agentes é igual a quanto? Você resolve essa questão usando regra de 3. Qual é a estação que tem mais pessoas? É a estação 4, né? Olhando aqui todos os valores, o maior valor é esse aqui da estação 4, 65 mil pessoas. Faz uma regra de 3, mais passageiros, estação 4. O total de passageiros, 225 mil, está para o total de agentes, que o problema diz que é 90. 65 mil passageiros da estação 4 estarão para X agentes. Resolve a regra de 3. X vai ser 65 mil vezes 90 dividido por 225 mil. Fiz direto aqui, né? Então, multiplica cruzado. 225 mil x é igual a 65 mil vezes 90. Passa 225 para o lado de cá dividindo. Aí fica com 65 mil vezes 90 dividido por 225 mil. Corta esses 3 zeros com esses 3 zeros, vai sobrar 65 vezes 90 dividido por 225. Fazendo essa continha, você chega em 26. Nessa estação terão 26 agentes. Qual que é a estação que vai ter número de agentes serão alocados na estação receber mais e menos, né? Qual que é a estação que vai receber menos agentes? É aquela que tiver menos pessoas. A estação que tem menos pessoas é a estação 3, tem 27.500 pessoas. Então, total de passageiros está para o total de agentes, assim como 27.500 passageiros estarão para Y agentes. Y, não X, o X eu calculei aqui, né? Y vai ser 27.500 vezes 90 dividido por 225 mil. Fazendo essa continha, você chega em 11, ou seja, a diferença entre o número de agentes vai ser 26 menos 11. Diferença é a subtração. 26 menos 11 dá 15. Por isso, essa é a resposta da questão. Por que pode resolver regra de 3? Porque uma regra de 3 é uma proporcionalidade que pode ser direta ou indireta, né? Direta ou inversa, dependendo do modo como você organizar, tá bom? Dava para fazer com uma regra de 3 só? Dava, se você subtraísse o número de passageiros da agência da estação que tem mais e que tem menos, fazia a regra de 3 com essa diferença do número de passageiros. Fechou? Bora ver a questão 33. Questão de fração. Muito tranquila essa questão. Ao ser resolvida a expressão numérica 2/3 mais 1/5 menos 1/15, obtém-se um número que, expresso no formato decimal, é igual a quanto? Bom, como que a gente resolve uma soma e subtração envolvendo frações com denominadores diferentes? Para resolver, a gente tem que fazer os denominadores serem iguais. Então, coloca lá qual que é um denominador comum aqui. Tira o MMC entre 3, 5 e 15. O mínimo múltiplo comum entre 3, 5 e 15, os denominadores, é o próprio 15. Tirou o MMC, coloque ele lá no denominador, pega esse valor, divide pelo denominador de cada fração e multiplica o resultado pelo numerador. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 mais 15 divide pelo denominador. 15 dividido por 5 dá 3. Aí você vai fazer 3 vezes 1. Menos 15 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 1. Fechou? 5 vezes 2 mais 3 vezes 1 menos 1 vezes 1. Se eu não tenho uma igualdade, não tirei o MMC dos dois lados da igualdade, eu não posso eliminar o denominador não, tá bom? Só vou eliminar o denominador quando tiver uma igualdade e uma coisa depois da igualdade aqui, tá bom? Se eu tenho soma, subtração e multiplicação, resolvo primeiro a multiplicação. 5 vezes 2 dá 10, 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 1 dá 1. 10 mais 3 dá 13, 13 menos 1 dá 12. 12 dividido por 15. Posso simplificar essa fração? Aqui você pode fazer de duas formas. Pode fazer essa divisão de uma vez, 12 dividido por 15, ou pode simplificar a fração. Simplifica que os dois números são divisíveis por 3, então divide tanto 12 quanto 15 por 3. 12 dividido por 3 dá 4, 15 dividido por 3 dá 5. Agora faz essa divisão, 4 dividido por 5. 4 dividido por 5 dá 0,8. Se você fizer 12 dividido por 15, vai dar 0,8 da mesma forma. Pode escolher o jeito que você vai fazer. Fechou? Então, o 0,8 é a resposta dessa questão. Tranquila, né? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunta. Não fica com a dúvida. Toda questão que você tiver soma, subtração de frações com denominadores diferentes,
Primeiro passo para fazer a conta iguala o denominador. Um jeito de fazer isso é tirar o MMC entre os denominadores, tá bom? Questão 34. Em um concurso, a distribuição dos candidatos segundo determinado critério foi a seguinte: mulheres com 30 anos ou mais, 12.500 candidatas; com menos de 30 anos, 7.500; homens com 30 anos ou mais, 3.500; com menos de 30 anos, 7.500. A quantidade a mais de homens com menos de 30 anos que precisariam ter feito a inscrição nesse concurso. Para que a razão, o que é a razão? Razão é a divisão, para que a divisão entre candidatos homens com menos de 30 e homens com mais de 30 ou mais ficasse igual à razão entre candidatas com menos de 30 e candidatas com 30 anos ou mais, é igual a quanto, né? Esse enunciado é bem grande, mas o problema é simples. Ele deu aqui os valores das mulheres com mais e menos de 30 anos, homens com mais e menos de 30 anos. Ele quer saber quantos homens com menos de 30 anos, aqui eu tenho que somar esses 7.500 para que a divisão entre esse e esse seja igual à divisão entre esse e esse. Então, a gente vai colocar 7.500 mais o x que ele quer saber, homens com menos de 30 anos mais o tanto que ele quer saber, dividido pelos homens com mais de 30 anos, com 30 anos ou mais, vai ser igual à divisão das mulheres com menos de 30 e mulheres pelas mulheres com mais de 30. É o que está descrito aqui. Razão é divisão. Razão entre homens com menos de 30 e homens com mais de 30 igual a razão, divisão, entre mulheres candidatas com menos de 30 e candidatas com 30 ou mais, certinho? Homens com menos de 30, 7.500. 7.500 mais x. Homens com mais de 30, 3.500. Mulheres com menos de 30, 7.500. Homens, 12.500. Agora é só fazer continha. Que eu posso fazer aqui? Normalmente eu multiplicaria cruzado, mas como eu quero descobrir o valor do x, eu só vou pegar esse 13.500 que está dividindo tudo aqui, passar para o outro lado. Ele vai passar para o numerador multiplicando, né? Então, eu vou ficar com 7.500 mais x, que era o que já estava aqui em cima. Isso vai ser igual a 7.500 vezes esses 3.500 que eu passei para o lado de cá multiplicando, tudo dividido por 12.500. 7.500 vezes 3.500 dividido por 2.500 dá 8.100. Se tiver dúvida nessa conta, pergunta como se faz essa conta que eu tento te ajudar, tá bom? Esse 7.500 está positivo, ao passar para o outro lado vai passar negativo. 8.100 menos 7.500. 8.100 menos 7.500 dá 600, ou seja, para essas razões ficarem iguais, precisa acrescentar 600 homens com menos de 30 anos. Então, essa é a resposta dessa questão. Fechou? Bora ver a questão 35. Questão 35, outra questão envolvendo frações, números racionais. Entre dois números racionais quaisquer e diferentes, sempre é possível determinar um terceiro número racional diferente dos outros dois, que seja menor que o maior deles e maior que o menor deles. Ou seja, é um número que vai estar entre os dois. São dados dois números racionais diferentes, 29 dividido por 6 e 31 dividido por 8. Um terceiro número racional diferente desses dois, que se encaixa na condição expressa anteriormente, é qual? Jeitos de fazer essa questão. Existem jeitos diferentes. Você pode simplesmente dividir 29 por 6, 31 por 8 e ir dividindo aqui as alternativas e ver qual número está entre esses dois que você obtiver. Você pode resolver essa questão usando frações. Para resolver usando frações, você tem que igualar os denominadores. Por quê? Você só pode comparar o tamanho de frações, de duas ou mais frações, se os denominadores forem iguais. Vamos fazer usando fração para treinar? Então, 6 e 8, e aqui nas respostas eu tenho 12, 4, denominadores 12, 4, 12, 48. Vamos usar o 48 como denominador comum. Como que eu faço para transformar esse 6 do denominador em 48? Eu tenho que multiplicar por 8, né? 6 vezes 8 dá 48. Só que para eu não mudar o valor da fração, eu tenho que multiplicar o numerador também. Então, eu vou fazer 6 vezes 8, 48. 8 vezes 29 dá 232. 29 sextos é igual a 232 sobre 48. Se você fizer essa divisão, o resultado vai ser igual ao resultado dessa divisão.
tá bom? Porque multipliquei o numerador e o denominador por um mesmo valor. Como que eu transformo 31/8 em uma fração com denominador 48? Para o 8 virar 48, tem que multiplicar por 6. Então, multiplico o denominador por 6 e o numerador por 6. 31 vezes 6 dá 186, 8 vezes 6 dá 48. Então, eu tenho que achar um número, uma fração, com denominador 48, cujos valores dos numeradores estejam entre 186 e 232. Já posso descartar a letra D aqui, ó, o denominador 48, 136 é menor que 186, não é a resposta, eu quero um número que está aqui entre os dois. Transformando essa fração aqui em uma fração com denominador 48. Para o 12 virar 48, tem que multiplicar por 4. Então, multiplico 59 e 12 por 4. 59 vezes 4, 236. 236 sobre 48. 236 é maior que 232. Não é o que a gente quer. 4 para virar 48. 4 para virar 48 tem que multiplicar por 12, né? Então, vou multiplicar o 15 e o 4 por 12. 15 vezes 12, 180. 4 vezes 12, 48. 180 é menor que 186. Então, não serve para a gente. 12 para virar 48, multiplica por 4, né? 55 vezes 4, 220. 12 vezes 4, 48. 220 é um número que está entre 186 e 232. Ufa! Então, essa é a resposta dessa questão. O que você achou desse jeito de resolver? Acho que muita gente vai preferir efetuar as divisões. Efetua a divisão aqui e efetua a divisão das alternativas de resposta e acha o número que está entre esses dois aqui. Agora, se quiser fazer usando fração assim, também pode. Você tem que fazer do jeito que você achar mais fácil. Combinado? Bora ver a questão 36. Outra questão envolvendo unidade de tempo. O tempo gasto por uma composição de metrô para se deslocar da estação A até a estação B é, em média, 1 minuto e 20 segundos. Para deslocar da estação B até a C, a composição gasta, em média, 50 segundos. E para deslocar da C até a D, o tempo é de 1 minuto e 10 segundos. Sabes que em B o trem fica parado 15 segundos e em C o trem para por 20 segundos. Supondo que o tempo de deslocamento, pegadinha da questão, o tempo de deslocamento, não conta o tempo que o trem vai ficar parado, o tempo de deslocamento dessa composição entre essas estações diminua 20%, pode-se concluir nessa nova condição que o tempo médio despendido pela composição para sair da estação A e chegar à estação D, passando por B e C, é igual a quanto? Então, quanto tempo de deslocamento esse trem tinha? De A até B, 1 minuto e 20. De B até C, 50 segundos. De C até D, 1 minuto e 10. Não contei aqui os tempos que o trem fica parado, tá bom? 1 minuto e 20 mais 50 segundos mais 1 minuto e 10. 1 minuto mais 1 minuto, 2 minutos. 20 segundos mais 50 segundos, 70 segundos. 70 segundos mais 10 segundos, 80 segundos. 80 segundos é maior, aqui não, eu transformei em segundos para facilitar a conta. Então, 2 minutos para transformar em segundos, multiplica por 60. 2 vezes 60 dá 120. 120 segundos mais 80 segundos dá 200 segundos. Ou seja, o tempo total de deslocamento desse trem é 200 segundos. Transformei tudo em segundos para facilitar o cálculo da porcentagem. Esse tempo de 200 segundos vai reduzir 20% em 20%. Se o tempo reduz 20%, o tempo gasto vai ser 80%. Concorda? Por quê? Reduz 20%, 100% menos 20% dá 80%. Então, para a gente chegar no novo tempo de deslocamento, vamos calcular direto 80% de 200. 80% de 200, 80 dividido por 100 é 0,8. O dia você substitui por uma multiplicação. 0,8 vezes 200 dá 160. O novo tempo de deslocamento vai ser 160 segundos. 160 segundos deslocando. Mas não podia esquecer de voltar com o tempo em que o trem fica parado. Ele fica parado em B 15 segundos e em C fica parado 20 segundos. Porque aqui eu quero o tempo médio gasto para sair de A e chegar em D. Ou seja, vai contar o tempo que ele está parado. 160 segundos mais 15 segundos mais 20 segundos dá 195 segundos. Para calcular minutos, divide 195 por 60. O resultado da divisão vai estar em minutos, o resto da divisão vai estar em segundos, tá bom? Resultado
e resto. Resultado e resto. Não coloca vírgula. Calcula o resultado, ele vai estar em minutos, o resto da divisão vai estar em segundos. Se não, separa aqui o 195 em partes de 60. 60 mais 60 mais 60 dá 180, sobra 15. Isso dá 3 minutos, 1, 2, 3 minutos e 15 segundos. Essa é a resposta dessa questão. Então, essa questão é relativamente fácil, mas tem a pegadinha, é o tempo de deslocamento. Aposto com você que muita gente fez essa questão usando o tempo total, incluindo o tempo que o trem ficava parado, e aí errou a questão, tá bom? Questão 37. Pai e filho fazem aniversário no mesmo dia. Que coincidência! Hoje a idade do pai é 3 anos a menos que 4 vezes a idade do filho. Daqui a exatos 20 anos, a idade do pai será 1 ano a mais que o dobro da idade do filho. Quando o filho tinha 5 anos, a idade do pai em anos era igual a quanto? Então, probleminha de idades, e muita gente tem dificuldade nesse tipo de problema, né? Você tem dificuldade? Vamos resolver com calma. A gente sabe qual é a idade do pai e do filho? Não. Então, vamos dizer que hoje o pai tem P anos e o filho tem F anos. Fechou? Hoje, a idade do pai, P, é... O S se substitui por um igual. Então, a idade do pai é igual a 3 anos a menos que 4 vezes a idade do filho. Ou seja, é igual a 4 vezes a idade do filho menos 3. 3 anos a menos que 4 vezes a idade do filho. 4 vezes a idade do filho é 4F, menos 3 anos. 3 anos a menos. Tá bom? Então, P, a idade do pai, é igual a 4 vezes a idade do filho menos 3 anos. Daqui 20 anos, a idade do pai será 1 ano a mais que o dobro da idade do filho. Daqui 20 anos, qual vai ser a idade do pai? Hoje o pai tem P anos. Daqui 20 anos ele vai ter P mais 20. Hoje o filho tem F anos. Daqui 20 anos ele vai ter F mais 20. Tá bom? O problema disse que daqui 20 anos a idade do pai, P mais 20, vai ser igual ao dobro, 1 ano a mais que o dobro da idade do filho. Então, vai ser o dobro da idade do filho, 2 vezes F mais 20, mais 1 ano a mais que o dobro da idade do filho. Tá bom? Duas expressões, isso forma um sistema. Eu sei que o valor de P é 4F menos 3. Então, onde tiver P aqui embaixo, coloca 4F menos 3. 4F menos 3 mais 20 é igual a 2 vezes F, 2F. 2 vezes 20, 40 mais 1. Tá bom? Esse 2F que está positivo passa para cá negativo. 4F menos 2F dá 2F. Menos 3 mais 20 dá 17. Aqui 40 mais 1, 41. Esse 17 passa para cá com menos 17. 41 menos 17 dá 24. O F vai ser 24 dividido por 2, que dá 12. Ou seja, hoje o filho tem 12 anos. E o pai? Hoje o pai vai ter 4F menos 3. 4 vezes 12 anos menos 3. 4 vezes 2, 48. 48 menos 3, 45. Então, hoje, o pai tem 45, o filho tem 12. Aí o problema pergunta, quando o filho tinha 5 anos, qual era a idade do pai? Hoje, o filho tem 12. Quando ele tinha 5 anos, quantos anos atrás foi isso? Para a gente saber, subtrai 5, né? Que hoje, quer saber em relação a 5 anos. 12 anos, que é o que ele tem hoje, menos 5 anos, 7 anos. Ou seja, se passaram 7 anos desde os 5 para ele chegar nos 12 anos. 7 anos atrás, o filho tinha 5 anos. Para a gente saber a idade do pai, então, quando o filho tinha 5 anos, basta subtrair 7, beleza? 7 anos atrás. 45 menos 7 dá 38. Então, essa é a resposta dessa questão. Essa questão, eu tenho certeza que muitos alunos vão ter dificuldade. A primeira parte é fácil. A segunda parte, você não podia esquecer de somar os 20 anos, porque é daqui a 20 anos. Então, a idade do pai não vai ser P, vai ser P mais 20. A idade do filho não vai ser F, vai ser F mais 20. Tá bom? Questão 38, estamos acabando, essa prova é gigante. Um número natural é tal que a soma entre a quarta parte do seu triplo, a terça parte do seu dobro e sua metade é também um número natural
menor que 25 e maior que 21. Sendo assim, é correto afirmar que esse número natural é o quê? Então, ele descreveu aqui a soma. Então, quando eu somo a quarta parte do triplo de um número, se esse número é x, quarta parte do triplo, 3x dividido por 4, terça parte do dobro, 2x dividido por 3, sua metade, x dividido por 2, é um número natural menor que 25 e maior que 21. Escreve isso. Essa soma, se eu pegar o número x, o triplo de x dividido por 4, a quarta parte do triplo do número, mais o dobro, a terça parte do dobro, mais a metade, esse número é maior que 21 e menor que 25. Fechou? Para resolver soma envolvendo frações com denominadores diferentes, o que faz? Tira o MMC entre os denominadores. MMC entre 4, 3 e 2 é 12. Vamos tirar o MMC de tudo, que a gente pode eliminar o denominador. Pega esse MMC, divide pelo denominador de cada um dos termos e multiplica o resultado pelo numerador. 12 dividido pelo denominador que tem aqui, ó, se não tem denominador mostrado, o denominador é 1. 12 dividido por 1 é 12. 12 vezes 21, 252. Menor que 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9x. Mais 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2x, 8x. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes x, 6x. Menor que 12 dividido por 1 dá 12 vezes 25, 300. Elimina o denominador, sobra 252 menor que 9x mais 8x mais 6x dá 23x. Isso é menor que 300. Agora separa as coisas. 252 menor que 23x e depois 23x menor que 300. Esse 23 passa para o lado de cá. Se ele está multiplicando, vai passar dividindo. 252 dividido por 23 dá 10,95. Então, 10,95 é menor que x, ou seja, x é maior que 10,95. 23x menor que 300. Pega o 23, está multiplicando, passa para cá dividindo. 300 dividido por 23 dá 13,04. X é menor que 13,04. A gente quer um número natural. Esse número natural tem que ser maior que 10,95, menor que 13,6 e tem que ser divisível por 4, 3 e 2. Qual é o número natural entre 11 e 13? Né? Aqui é praticamente 11, aqui é praticamente 13. Qual é o número natural entre 11 e 13 que é divisível por 4, 3 e 2? É o 12. Um número natural divisível por 4, 3 e 2. Por que tem que ser divisível? Porque se não for divisível, não vai gerar como resultado um número natural. Né? O número natural divisível por 4, 3 e 2 entre 10,95 e 13,04 é o número 12. E 12 é um múltiplo de 6. Então, essa é a resposta dessa questão. Bora ver a penúltima questão dessa prova? Vem comigo! Essa questão bem tranquila. Tenho R$1 e ganho R$1, passo a ter R$2 e com esse ganho meu dinheiro aumentou em 100%. Ou seja, vamos ver aqui já frase por frase. Você tem R$1 e ganha R$1. Esse aumento foi de 100%. Por quê? O que você tinha corresponde a 100%, o que aumentou corresponde a x. 1 corresponde a 100%. Esse 1 aqui corresponde a x. O x vai ser o próprio 100%. Entendeu? Agora eu tenho R$2, ganho R$1. Fica com R$3. Com esse ganho, o dinheiro aumentou 50%. Por que aumentou 50% agora? R$1 passou a valer 50%. R$2 corresponde a 100%. R$1 corresponde a x. R$1 não é a metade de 2, então R$1 vai ser 50%. Esse mesmo raciocínio você vai usar para calcular o x, o y, o z e o w. Vai considerar o valor que ele tem como 100%, o R$1 como x, y, z e w%. Vamos fazer isso? Então, o aumento se dá em relação ao tanto que tinha antes, que era 100%. Para o 3, R$3 vai ser, né? Ele quer que a gente calcule a soma do x, do y, do z e do w. O 3 equivale a 100%, o 1 que aumentou equivale a x. X vezes 3 é igual a 100 vezes 1. O x vai ser 100 dividido por 3, o que dá 33,3333. 4 equivale a 100, 1 equivale a y. 4 equivale a 100, 1 equivale a y. Y vai ser 100 dividido por 4, que dá 25. 5 equivale a 100, 1 equivale a z. O z vai ser 100 dividido por 5, que dá 20. 6 equivale a 100,
1 equivale a W. O W, resolvendo a regra de 3, o W é 100 dividido por 6, o que dá 16,67. Somando esses valores, 25 mais 20 dá 45. 45 mais 30 dá 75. 75 mais 3, 78. 78,33. 78,33 mais 10, 88,33. 88 mais 6 dá 94. 94,33. 94,33 mais 0,67 dá 95. Então, a soma dá 95. Questão tranquilinha. Eu fiz aqui mostrando a regra de 3, mas no fundo era só dividir 100 por 3, 100 por 4, 100 por 5 e 100 por 6. E assim você chegava na resposta da questão. Tá bom? Vamos ver agora a última questão dessa prova. Vem comigo. Um trem viaja a uma velocidade média de 80 km por hora, realizando sua viagem de ida em 2 horas e 15 minutos. Mais uma questão que fala em horas e minutos. Então, ele realiza a viagem em 2 horas e 15 minutos. Para fazer a viagem de volta, esse mesmo trem percorre um ramal que torna a viagem 1/3 mais distante do que a de ida. A velocidade média que o trem deve voltar para realizar sua viagem em 2 horas e 30 minutos é de quantos quilômetros por hora? Então, vamos fazer essa questão usando um raciocínio mais direto, né? O trem percorre 80 km em 1 hora, né? Então, se a velocidade é 80 km por hora, ele percorre 80 km em 1 hora. Qual que é o tamanho da viagem? Ele gasta 2 horas e 15 minutos. Em 1 hora, ele anda 80. Em 2 horas, vai andar o dobro. Em 2 horas, 160. Só que não é 2 horas redondas, é 2 horas e 15 minutos. 15 minutos corresponde a 1/4 de hora. Você consegue visualizar isso? Por que 15 minutos corresponde a 1/4 de hora? Olha no relógio. 15 minutos. 15 minutos não é 1/4 da volta toda? 60 dividido por 4 não dá 15? Então, 15 minutos é 1/4 de hora. Ele vai andar, então, em 15 minutos, 1/4 de 80. 80 dividido por 4 dá 20. Então, se em 2 horas ele andou 160 e em 15 minutos ele andou 20, ele andou 160 mais 20, 180 quilômetros. Fiz um raciocínio um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais direto. Mas se você quisesse fazer, converte tudo em minutos, fazer tradicionalmente, converte tudo em minutos e faz uma regra de 3, você ia chegar nos mesmos 180, tá bom? Aí ele percorre um ramal que torna a viagem 1/3 mais distante. Quanto que é 1/3 de 180? 1/3 de 180 é 1/3 vezes 180. 1/3 de 180. 180 dividido por 3 dá 60. Então, a viagem vai ser 60 km mais longa. Ela era 180, agora vai ser 180 mais 60, o que dá 240. Ele vai fazer esses 240 km em 2 horas e 30 minutos. 240 km em 2 horas e 30 minutos. Vamos transformar esses 30 minutos em horas? 30 minutos não é meia hora? Então, vamos somar meia hora aqui às 2 horas. 2,5 horas. 2 horas e meia, né? Isso aqui é 2 horas e meia. 2,5 horas. Se quiser converter 2 horas e meia em minutos, também pode, tá? Convertir aqui em horas para chegar no fim, ter a resposta em quilômetros por hora, tá bom? Então, ele vai percorrer 240 km em 2 horas e meia, 2,5 horas. Assim, ele vai percorrer x quilômetros em 1 hora, né? X quilômetros por hora é a velocidade que eu quero. Resolve a regra de 3. 2,5x é igual a 240 vezes 1. X vai ser 240 dividido por 2,5. Para fazer essa divisão, multiplica o numerador e o denominador por 10, fica com 2.400 dividido por 25. 2.400 dividido por 25 dá 96, ou seja, a velocidade dele vai ser de 96 km em 1 hora, 96 km por hora. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Essas eram as questões dessa prova. Se você tiver dúvidas, pergunte. Deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Se tiver entendido, larga o joinha nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para dar sua força. Valeu? É isso, pessoal. No mais, bons estudos e
Até a próxima!